Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, eu tenho a cor da pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou com um terno azul marinho, com a camisa branca, eu tenho 1,79 m de altura e eu estou numa das salas de comissão da Assembleia Legislativa. E tem primeiro item da pauta, discussão e votação da ata da reunião anterior. Coloco em votação a ata da 4ª reunião ordinária de 11 de julho de 2023, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. A ata está em discussão. Quem não tem nada a colocar sobre a redação, coloque em votação. Os que forem a favor, permaneça como está, aprovada. Item 2 da pauta, ordem do dia, discussão e votação de requerimento. Requerimento de minha autoria, 148/2023, para a realização do Seminário Regional sobre Educação Especial, que será promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Guaramirim. Está aqui, desculpa. Guaramirim, no primeiro semestre de 2024, com data e local a serem definidos. Está em discussão o requerimento. Educação especial. Os que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Discussão e parecer e votação. Relator, deputado Camilo Martins, PL 127/2023. Autor, deputado Napoleão Bernardes. Altera a Lei 13.136/2004, que institui o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, para isentar a pessoa com deficiência nas condições que especifica. Com a palavra, o relator, deputado Camilo Martins. Obrigado, presidente. Cumprimentar os nobres colegas deputados aqui na comissão. Quero cumprimentar a nossa presidente da Fundação, que se encontra aqui presente, cumprimentar a todos os assessores, o pessoal que nos acompanha pela TVO. O que eu hoje tenho a relatar, o PL 127/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 3.136 de 2004, que nada mais é acrescentar a essa lei a possibilidade que as pessoas com deficiência, os incapazes, tenham isenção do imposto de transmissão causa-mortes ou o imposto de doação, que nada mais é que essas pessoas muitas vezes têm um imóvel, um patrimônio, e por falecimento de um ente querido ou por uma doação acabam não transmitindo esse patrimônio para o seu nome porque não tem condição de pagar. Então eu vou ser bem breve, vou direto ao voto. Cabe à Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, de acordo com o que dispõe o artigo 87, 144, inciso 3º do Regimento Interno da LESC, analisar as proposições legislativas sob o aspecto do interesse público em seu campo temático. Da análise da proposição, verifique que a matéria atende os interesses públicos, uma vez que pretende assegurar um direito já previsto na Constituição Federal, bem como aperfeiçoa a Lei 3.136/2004, conforme a jurisprudência catarinense. Nesse sentido, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Federal 13.146/2015 e a Lei Estadual 17.292 de 2007, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, precisamos eliminar as barreiras que limitam as pessoas com deficiência à fruição dos seus direitos. E é isso que a norma projetada fomenta. Diante disso, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no âmbito desta comissão, eu voto pela aprovação do projeto de Lei 127 de 2023, nos termos da emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é meu voto, presidente. O relatório está em discussão. Falar com os senhores deputados.
Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Aprovado o relatório. Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, senhora Jane Rauch Probst Leite, tem bastante Probst em Blumenau, servidora efetiva da Fundação Catarinense de Educação Especial há 27 anos. A pedagoga Jane assumiu como presidente da instituição no dia 2 de janeiro de 2023, nomeada pelo novo governador, Jorginho Melo. Jane foi escolhida pela sua ampla experiência e conhecimento da educação especial. Formada em pedagogia com habilitação em deficiência mental pela Universidade Federal de Santa Catarina, Jane é servidora, portanto, há 27 anos, onde já exerceu as funções de professora, gerente de supervisão descentralizada, coordenadora de centro de atendimento, reabilitadora visual, transcritora braille e, mais recentemente, diretora de ensino, pesquisa e extensão. A senhora Jane nos apresentará a prestação de contas e relatório das atividades que estão sendo desenvolvidas pela instituição nesse novo mandato. Eu queria saudar você, Jane. Isso aqui é a parte protocolar, como teu amigo, um parceiro aí de tantas coisas que estamos fazendo juntos, tantas ideias, tantas frentes de trabalho. Queria agradecer a tua disponibilidade de vir aqui prestar contas da Fundação e também extensivo a todos os funcionários e pessoas dirigentes da Fundação por estarem aqui. Saúdo também a Janice, ex-gestora da Fundação, e a todos que estão nos acompanhando nessa data. Com a palavra, a senhora Jane Probst Leite. Bom dia, deputado Vicente. Seu nome eu cumprimento a todos os demais deputados, né, que compõem essa comissão. Uma comissão de extrema importância para o trabalho que a Fundação Catarinense de Educação Especial faz. Devemos ser parceiros, pois a causa e o objetivo é o mesmo. Eu sou uma mulher loira, né, eu sempre falo com os meus amigos deficientes visuais, eu sou a típica alemã, né, grandona. Estou trajando uma roupa azul marinho com um blazer rosa. Eu estou aqui acompanhada hoje do diretor administrativo e financeiro da Fundação, Eduardo Pisolatti, e a Fernanda Hermes, a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, meus braços em todo esse trabalho, além de toda a equipe gestora do campus. Eu trouxe uma apresentação, a gente fez impressa, eu pediria já para ir passando. Um pouquinho para quem não conhece, né, o que é a Fundação Catarinense de Educação Especial. Ela é a primeira e praticamente a única na dimensão no país, dentro de uma estrutura de governo, que tem uma fundação que é responsável em gestar toda a política de atendimento educacional especializado em Santa Catarina. Nós temos um público, então, no atraso global de desenvolvimento, a deficiência visual, intelectual, física e múltipla, o transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, único estado que inclui esse público como público de educação especial, e altas habilidades e superdotação. Pode passar? Dentro da estrutura do campus da Fundação, nós temos 10 centros de atendimento que atendem todas essas áreas, esse público já mencionados. Hoje, nós temos no quadro 459 servidores no campus, entre efetivos, ACTs e terceirizados, e fazemos uma média de 600 atendimentos diários. Atendimentos não são educandos, né? Porque, às vezes, uma pessoa ela pode receber até 3 ou 4 atendimentos por dia. Né? Dentro, para a gente poder dar conta do que a gente tem de responsabilidade, na esfera das instituições especializadas hoje, nós temos 245 instituições conveniadas. Hoje, o Estado praticamente ele terceiriza, né, esse atendimento e educação especial. Nós estamos hoje com 28.219 educandos. Nós iniciamos com 26. Nós estamos hoje com um aumento de quase 2.000. Ano passado, durante o ano, foram 2.600 novas matrículas. Temos hoje no quadro, no Estado, 2.417 servidores cedidos, 977 efetivos e 1.044 profissionais ACTs.
No ano de 2019, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos quase 4.000 servidores ACTs no Estado. Esse número vem caindo na medida em que as instituições hoje optam não mais pela cedência de professores, mas pelo modelo de repasse financeiro, e no qual a gente repassa e eles contratam esses profissionais de forma seletista. Isso vem aumentando gradativamente nos últimos anos, e a projeção para o ano que vem é não chegarmos a 800 profissionais ACTs. Nós temos um outro braço, que é escolas da rede estadual. Nós temos 25.000 educandos, estudantes, né, com matrículas em educação especial, 8.600 análises de processos, né, o segundo professor, abertura de turma de AEE. Então, hoje, nós temos um quadro também de responsabilidade junto à Secretaria de Estado da Educação. Pode passar? Vamos falar, então, né? Como eu falei, em educandos, profissionais efetivos, profissionais e as análises. Então, hoje, quando a gente fala que nós temos quase 6.000 professores de segundo professor na rede, isso também é uma responsabilidade para a gente poder estar viabilizando esse atendimento. Próximo. Eu trago a questão dos modelos, né? Os repasses que a gente realiza na Fundação e os valores. Porque muito se fala que a Fundação tem um orçamento de 500 milhões, né? Só que a gente precisa definir isso dentro de uma lei orçamentária, aonde esse dinheiro é colocado. Dentro do modelo de repasse direto, nós pagamos hoje, que é o repasse que a gente faz por aluno, um aluno custa hoje, mensalmente, R$ 933,41. Né? Esse é o cálculo que foi feito para que a gente possa estar pagando o salário desse professor de acordo com o piso e o mesmo salário que é pago a um profissional ACT. Dentro da lei do Fundo Social, que muitas pessoas, às vezes, nos cobram e chegam pedidos para vocês de que diminui o valor do fundo. Né? O Fundo Social é 1% em cima da lei, antiga lei que todo mundo conhece, a Lei Júlio Garcia. Né? Então, na medida que a gente vai aumentando as matrículas, esse valor vai diminuindo. Hoje, nós estamos com um valor de R$ 130 mensais. O mesmo valor é pago do Acolher. O Acolher foi um programa criado para justamente as instituições que não recebem, porque só quem recebe o Fundo Social são a PAIs, que atendem à deficiência intelectual. O Acolher veio para justamente atender ao pedido que tinham das outras instituições para o outro público, as outras deficiências e os autistas. Então, aqui a gente tem esse mesmo pagamento para as demais instituições. Pode passar? Então, vamos lá, valores. Né? Só de MRD, nós temos a projeção de 202 milhões, né? Um repasse de 16 milhões anos e um valor pago até agora de 134 milhões. O Fundo Social, nós estamos falando em 36, pagamos até agora 24 milhões. O Acolher, nós estamos começando a pagar agora, que, como ele é um programa, ele demora mais tempo, né, até a aprovação e tudo mais. Então, a gente começou a fazer os pagamentos a partir desta semana, com tudo regularizado. Então, ao total, a gente já tem pago, hoje, 158 milhões. Tá? Pode passar? É importante falar que a Fundação, além desse repasse financeiro, nós temos a responsabilidade de estar capacitando. Então, nós já fizemos hoje, na modalidade à distância e alguns presenciais, 41 cursos, sendo 17 à distância e 24 presenciais, onde nós estivemos envolvidos mais de 4.718 profissionais. Assessoramento, que são assessorias diretas, online ou presencial, a 233 entre escolas do Estado e escolas também, as CAESPs, né, o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Nós vamos começar agora, a partir do mês de agosto, a estabelecer também um programa de capacitação com a Secretaria de Estado da Educação. Né? Nós teremos agora, dia 24 de agosto, uma capacitação para os polos TEA em todo o estado de Santa Catarina. Próximo. A gente não tem, uma das coisas que uma grande dificuldade que nós temos da Fundação é a visibilidade. Quando a gente fala em educação na palma da mão, e a gente vê lá um bonito programa que apresenta do lado do SIGESP todas as escolas, alunos enturmados, isso não é uma realidade dentro da educação especial.
A Fundação não tem acesso ao CIGESC. O atendimento que a gente realiza nos Centros de Atendimento Educacional Especializados não aparecem lá, como também não aparecem no censo escolar, no censo nacional. Né? O nosso trabalho é invisível. Por mais que a gente faça uma política de educação inclusiva, nós ainda não somos respeitados no trabalho que a gente faz. E isso, infelizmente, quando você não tem os dados, você não tem os repasses financeiros. Então, a gente pode afirmar que o Estado de Santa Catarina ele sempre investiu na política de atendimento, porque a maior parte desse serviço é pago com a Fonte 100 e não com o Fundeb. Dentro dessas instituições, então, nós temos hoje mais de novas matrículas, como eu falei, só até o momento 1.423. Pode passar. E aí aqui surgiu uma outra situação. Ao assumir a fundação, a gente teve muitos desafios. Né? Eu trouxe para vocês em anexo, mas eu não vou me deter aos detalhamentos. Tem 2 planilhas que vocês vão ver ao final. Durante o ano de 2021 e 2022, foram abertos 318 processos de fomentos em obras e construções, sem falar do SC mais inclusivo. Tá? Desses 318 processos, foram atendidos 119, dando um total de 93 milhões em pagamentos, que é a primeira planilha que vocês vão ter. Aqui está muito claro quem são as instituições que receberam e o valor que foi pago, de acordo com esse dado da gerência financeira. E, na última planilha, até eu peço desculpa que, ao fazer, faltou uma página, mas eu já encaminhei para o David o arquivo, ficaram os 199 processos que geraram um valor de 241 milhões. Aqui a gente tem que falar em gestão e não em pessoas. Né? Nós temos hoje, dentro do campus, né, a falta massiva de profissionais. Né? A gente tem um relatório da Secretaria de Estado da Educação que a Fundação estava colapsando por falta de profissionais. Eu tenho, hoje, no setor de financeiro, uma pessoa que faz o pagamento de mais de 500 convênios, uma pessoa para empenho, uma pessoa para as contas da casa. Nós estamos, desde 2017, sem fazer análise das prestações de contas. Quando eu assumi, eu fui chamada pelo núcleo de convênios, a dona Zadir, que todo mundo conhece, e a gente foi avisado dessa situação, que a Fundação tinha processos que dão um total de 7.900 processos sem análise de prestação de contas. A gente até achou, não, vai vir o concurso, nós vamos começar a botar essas pessoas para analisar. Infelizmente, há 3 semanas atrás, todo o pagamento do Fundo Social foi bloqueado, porque chegou ao nível máximo de prestações sem análise. A cada 5 anos se muda a TR, tem que ter um relatório dos 5 anos e você tem que abrir uma nova TR. Essa TR foi aberta ano passado. E, desde esses processos do ano passado, também sem análise. Então, o sistema bloqueou, né? Não dá mais para a gente pagar. Nós sentamos com o governo, como nós temos o compromisso, como o governador Jorginho fala, nós temos que cuidar muito bem do dinheiro. Nós sentamos, então, saiu uma nova portaria em conjunta, a Secretaria da Casa Civil e a Fundação, e nós estamos hoje com 12 pessoas que iniciaram a análise de prestação de contas pelo Fundo Social e depois as demais. Prestar contas, análise de que é uma compra de um ônibus é fácil. Você tem a nota do ônibus, ok. Eu presto, digo que está tudo ok. Mas o Fundo Social é merenda, é pagamento de combustível, é pagamento de pessoas. Né? Então, uma pessoa ela consegue fazer, no máximo, 2 a 3 análises por dia, um profissional, quando ele já tem a expertise. Então, nós sentamos, essas equipes estão começando, a gente está qualificando essa equipe, porque a gente não pode atrasar repasse financeiro, como eu falei, é o pagamento lá na ponta. Né? Então, acredito que daqui a um mês a gente já vai ter uma realidade, vamos torcer para que as instituições consigam fazer isso. Uma das coisas que a gente percebeu desses processos e que se mostrou, além da falta da equipe, claro, né, analisar com uma engenheira e uma arquiteta todos os processos, muitas APAES demoraram, muitas instituições demoraram para a execução do projeto.
né? O projeto arquitetônico ainda tem muitos que precisam ser adequados, ser revistos, ser organizados, porque eles dependem, muitas vezes, de um trabalho voluntário, né? Nós mesmos estamos construindo um prédio que tem erro no seu projeto de estrutura, que agora um aditivo vai ter que arrumar. Imagina quando alguém faz um favor para você numa planta, né? Então, você precisa realmente arrumar. Desses 199 processos, o governador pediu para que a gente fizesse uma análise do que realmente é emergencial, do que a gente precisa estar atendendo. E, claro, nós vamos ter que trabalhar na lei orçamentária da Fundação, porque o próximo item que eu coloco ali é o orçamento, que eu vou pedir para passar. Se vocês verem, então, dentro daquilo, nós temos mais de 200 milhões em folha de pessoal, né? Que eu falei, eu tenho profissionais efetivos ACTs. Na medida que a gente consegue tirar, nós tínhamos uma projeção para o MRD desse ano de 230, já estamos em 260, né? E para o ano que vem, pelo que nós estamos percebendo, nós vamos chegar a 302 milhões. Então, isso tem que estar previsto na lei orçamentária, vocês entendem melhor do que eu. O que não tem orçamento não vai ter financeiro. Então, nós estamos trabalhando no orçamentário, já daquilo que vai poder ser atendido. É um novo governo, é uma nova análise. Todos os processos precisam de parecer jurídico, de readequação de orçamento. Eu queria destacar que a missão da Fundação sempre foi na questão de uma política de atendimento. E nós não podemos esquecer que, para que a gente consiga fazer esses recursos, principalmente do modelo de repasse à contratação de professores, não pode deixar de acontecer. Não que não seja bom a gente investir em obras, mas isso é uma questão de uma política de governo e que tem que ter uma estrutura, né? Não é à toa que nós temos uma Secretaria de Estado de Infraestrutura, né? Que lá tem profissionais e técnicos, então a gente tem que trabalhar em parceria para poder dar conta. Com o movimento que a gente teve em 2019, que inclusive tivemos uma audiência da Pai Escola, nós investimos muito nos últimos anos na qualificação dos centros de atendimento educacional especializado, vocês acompanharam isso, né? Hoje, nós somos o único Estado que, dentro do que vem se discutindo de uma política nacional, regularizado. Todas as nossas instituições são credenciadas no Conselho Estadual de Educação. O instrumento que foi criado hoje está sendo usado como modelo para o Conselho Nacional. Nós estamos discutindo, revendo a política de Estado na educação especial, porque existe uma mudança nesse cenário. A Secretaria de Estado da Educação, como vocês vêm acompanhado, está muito voltada ao ensino médio, mas a educação especial ela começa desde a primeira infância. Nós temos mais de 10 mil crianças hoje atendidas nas instituições de 0 a 5 anos e 11 meses. Mais de 10 mil. Isso significa que essa criança ela frequenta uma creche e ela vai para o ensino fundamental. Isso é uma grande ruptura que a família sente, porque você tira de todo aquele contexto de cuidado que tem dentro de uma instituição, com transporte, com profissional, com equipe, porque a gente acolhe muito bem essa família. E aí ela vai para a escola, onde ela só tem um professor, às vezes ela não tem um transporte escolar. Então, nós estamos voltando o olhar da Fundação para os municípios de Santa Catarina. A nossa ideia é discutir, junto com a FECAM e Undime, uma política não só de Estado, mas uma política que alcance os municípios. Nós estamos fechando esse termo de cooperação com a Milena, né, com a FECAM. O objetivo é fazer um levantamento de quem são essas crianças que estão matriculadas. Ainda semana passada estivemos no município, que o município tem 50 crianças matriculadas e 50, segundo professores. Isso é extremamente errado, né? Não é essa a ideia de um segundo professor. E, por isso, eu chamo a atenção de vocês. Eu sei que está tramitando um projeto que visa trazer o terapêutico para dentro da escola. Eu acho que a gente tem que resgatar o papel da escola. A escola é para trabalhar conteúdo, é para trabalhar aprendizagem. Os centros de atendimento educacional especializados são para trabalhar as questões específicas da deficiência ou do transtorno, bem como o AEE. Então, nós temos que estabelecer essa rede. Nós estamos com o suporte ou a equipe para capacitar os profissionais que trabalham. Segundo o professor, nunca foi a bengala da criança com deficiência ou com transtorno. A ideia sempre foi
que tivesse um professor alfabetizador e um professor com formação em educação especial que trabalhasse com toda a turma, que buscassem estratégias, que buscassem metodologias. Então, esse conhecimento a gente também quer levar para os municípios. A gente precisa que eles tenham atendimento educacional especializado. Se essa criança ela sai do programa de estimulação, ela tem que ter a continuidade no município. Então, eu acho que é importante ter projetos, mas que respeitem a particularidade de cada segmento. Lugar de escola não é lugar de terapia. Ela é lugar de aprendizagem e de ensino. O terapeuta ele pode orientar, né? Porque ele tem ali a capacidade. Então, nós temos que cuidar. Nós tivemos, pós-pandemia, diversas famílias que morreu o pai e a mãe. A procura por lares e residências de educação inclusiva, inclusivas é muito grande, mas não é responsabilidade da Fundação gerir casas-lares. É responsabilidade de uma política de assistência. E nós temos que também olhar para esse lado. Hoje, nós temos vários idosos, mas daqui a 10 anos a nossa realidade é diferente. Então, nesse momento, a Fundação também se olha para dentro, buscando qual é a nossa realidade daqui a 10 anos, revendo a sua estrutura interna. Nós criamos um setor de convênios agora, tiramos toda essa parte do financeiro, para que o financeiro possa executar. E já colocamos mais 4 pessoas agora no setor, para dar conta de toda essa prestação e pagamento. Como eu falei, um sonho nosso em educação especial é termos um censo. Não para levantar só o número do autismo, como a gente está vendo no Estado, mas, da mesma forma que existe um censo escolar que traz o atendimento, por que não ter uma aba da educação especial apresentando os programas que a gente faz dentro do CAESP? Isso é a base para que a gente possa apresentar os trabalhos e, futuramente, discutir esse investimento. Por isso que eu digo, o Estado de Santa Catarina investe nisso. Nós somos referência no Brasil e não podemos perder isso. Então, isso é uma síntese que eu trouxe para vocês. Nós estamos reformulando os centros internos, nós estamos revendo as nossas capacitações, estamos com um programa de formação continuada, não só para os profissionais, mas também para a rede. E vamos estar agora abrindo mais as conversas com os municípios, porque nós entendemos que a gente tem que estar aonde aquela criança precisa, porque é de 0 a 4 anos que a gente investe no desenvolvimento cerebral. É de 0 a 8 anos que uma criança com baixa visão desenvolve a sua funcionalidade visual. E uma criança surda, ela tem, desde a educação infantil, aprender a sua língua. A gente ainda tem no Estado crianças chegando no 1º ano sem uma língua. E aí é claro que ela vai ter um atraso ou uma deficiência intelectual. Então, nós temos que intervir desde cedo. E esse é uma das grandes metas, agora em diante, para que o governo realmente cuide mais das pessoas e que a gente possa fazer ainda mais aquilo que a Fundação vem fazendo há 55 anos. Muito obrigada. Parabéns, Jeane, pela clareza, até por avançar um pouco até na proposição, não apenas colocando o que foi feito, mas assim de uma maneira bastante até propositiva em relação ao futuro da funcionalidade da Fundação Catarinense de Educação Especial. Bom, antes de eu fazer meus comentários, eu coloco a palavra livre para os deputados. Presidente. Deputado Zé Milton. Presidente, cumprimento todos os colegas deputados, em especial a nossa presidente da Fundação, a Jeane, né, a professora Jeane, e também, em nome dela, todos os funcionários que aqui estão participando dessa importante reunião. Jeane, muito importante a tua explanação, as linhas, né, da Fundação, essa preocupação com a educação, né, da pessoa desde os primeiros dias. Eu vejo um enfoque muito interessante como política de educação especial. Essa questão do segundo professor, de ele ter uma dinâmica, um preparo. Eu acho que essa é uma ideia boa que não está sendo aproveitada de maneira correta. E ouvindo a tua narrativa aqui, a gente consegue vislumbrar, você que é educanda, que é educadora, consegue mostrar para nós a importância disso e a fórmula como a educação especial tem que ser nas escolas.
né, de inclusão, de trabalhar a turma toda, não apenas ficar ao lado desse aluno como um apoio, mas sim trabalhar todo o contexto. Eu acho que esse é um caminho muito promissor, né? E nós temos grandes desafios. Eu acho que a Fundação tem evoluído e está em evolução, tudo está em transformação, né? E esta é uma área muito nobre e muito cara para todos nós. Eu acredito que essa preocupação com as instituições, com a sustentabilidade delas, né? Nós temos um verdadeiro exército que merece sempre a nossa homenagem, que são esse exército de voluntários que nós temos em todas as entidades, na APAI principalmente, mas nas AMAs, nas entidades de síndrome de Down e tantas outras, né, que nós temos espalhadas pelo Estado. Cada cidade que um deputado vai, ele é procurado por uma dessas instituições na busca de apoio, e demonstra muito o comprometimento da sociedade catarinense com isso. Então, a Fundação, queria te dizer que ela é muito maior, né? Eu sei que você sonha com uma fundação com um quadro maior. A gente viu aqui a defasagem nas análises das prestações de contas, o que me deixou muito estarrecido com esta informação, né, de que uma entidade estadual ela não consegue analisar as prestações de contas ao ponto de ficar impedida de receber recursos. Isso me deixou bastante preocupado, porque se nós temos isso na prestação de contas, nós também estamos defasados em outros quadros de funcionários da Fundação. Então, temos que somar esforços juntos aqui na comissão, presidente Vicente Caropreso, para que sejam chamados novos funcionários para a Fundação, apoiá-la em todos os sentidos, porque o trabalho dela é muito necessário para a sociedade catarinense, não pensando nas pessoas especiais, mas pensando na sociedade como um todo. Eu acho que Santa Catarina sempre esteve à frente nesta área e nós temos que seguir, mas precisa ter equipe. Sem equipe, nós não vamos avançar. Então, acho que temos um trabalho grande nisso. Temos também que buscar, junto ao governo do Estado, um maior aporte financeiro para que o Estado, além das questões internas de política educacional, também possa ser parceiro dessas instituições, né, em modernização, em convênios. Também nós não podemos voltar para trás, a gente tem que seguir evoluindo. Então, conte conosco. Quero te agradecer a tua boa vontade, sempre com atendimento, presteza, e toda a tua dedicação e da tua equipe com relação à educação especial de Santa Catarina. A gente percebe isso, eu quero te cumprimentar por isso, e o relatório aqui vai ser muito útil para a gente aqui poder também formular políticas públicas, né, de apoio a essa causa que nós todos aqui, todos os membros dessa comissão, têm como prioridade. Obrigado pela presença e parabéns pela apresentação do relatório e pela tua visão de educação especial. A palavra continua aberta. Por favor, deputado Camilo. Vamos lá. Primeiro, cumprimentar a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Estou dizendo do meu apreço hoje estar nessa comissão, aprendendo com esses dois colegas aqui que há muitos anos fazem um trabalho de grande valia para Santa Catarina. Eu estou aprendendo muito, vi tua explanação. Eu acho que Santa Catarina dá exemplos na educação especial. Estou acompanhando nos meus roteiros, fazendo visita nas APAIs, e tu tens um desafio muito grande. Além, claro, dessa questão que tu falou aqui das prestações de contas não analisadas, eu estou acompanhando isso. Eu conversei com a Zadir, inclusive isso é um setor que a Zadir faz juntamente com as prefeituras, também é uma deficiência que não é da Fundação, mas as prefeituras também estão da Grande Florianópolis muito preocupado, que não desenvolve a aprovação dos projetos, então não é diretamente na Fundação. Isso acho que o governador Jorginho, vocês têm que levar o conhecimento dele, porque muitas vezes, eu que já fui prefeito, a gente tem que levar as notícias ruins também para o gestor, que é o chefe do executivo. Mas para você que estamos aqui na comissão, para dar o total apoio, mas tu vai ter um desafio muito grande, porque o que me assusta é que foi dado muito recurso, está aqui a Janice, que eu brinco ainda com ela, que ela foi um Silvio Santos, não tem lugar que eu não passo que é dado 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e as obras estão, a grande maioria, finalizando, e todas elas, infelizmente, precisando de aditivos, seja para finalizar a obra ou para a mobília.
E quando as pessoas falam nos valores, a gente fica muito assustado, porque daí eles querem mais 600 mil, mais 1 milhão, e a gente sabe que vai ser um desafio muito grande, ainda mais o Zé Milton e o Vicente Caropreso e o Berlanda, que são deputados já de outros mandatos, que não vai ser tão simples assim para nós resolver esse problema. Então vai ser um desafio muito grande, mas eu acho que esse olhar para a educação especial, principalmente agora que eu fico muito assustado que a maioria das APAI, em média 50%, são crianças com espectro autista que estão ocupando as vagas nas APAI de Santa Catarina. Isso é um número muito alto e a procura muito grande, as filas pedindo vagas só aumentam, então nós temos que ter um investimento ainda maior. Mas quero dizer, conte com o apoio deste deputado, eu acho que a comissão faz um papel brilhante sob a presidência do nosso grande deputado Vicente Caropreso, mas quero deixar aqui eu, como deputado, à disposição para o que for possível ajudar a Fundação Catarinense de Educação Especial. Deputado, eu quero pedir licença, porque eu estou na comissão da pesca e eles estão me chamando aqui no WhatsApp. Te manda, então. Peço licença. Tchau, tchau. Valeu. Estão liberados. Eu também, da mesma forma, Valeu. Presidente, eu gostaria de lhe cumprimentar pelo grande trabalho. A gente não tem noção o que vocês realmente fazem em prol dos catarinenses. Eu, no último sábado, inclusive, estava lá em Curitibanos, numa festa, a gente faz um costelaço anualmente lá. Estava lá ajudando, servia costela lá. E parabenizando a Eneone, aquela equipe, né, lá. Eu falo por Curitibano, de toda aquela região ali, Videira, Caçador, Lebon Regis, enfim, a gente participa em toda a região. E a preocupação nossa, realmente, dessas obras. E o exemplo lá mesmo, a obra está parada. Então, eles olham para o deputado, olha, deputado, uma emenda, deputado. A emenda do deputado, o deputado tem emenda uma vez por ano. E a gente tem contemplado o máximo. A Belardo Luz, eu vejo aqui, ó, nós ajudamos a Belardo Luz, Campos Novos, lá em Ipuaçu, diversas APAIs que a gente contribui. Então, também quero me colocar à disposição, como deputado aqui da comissão. Eu tenho certeza que o nosso governador Jorginho vai fazer mais, né? Vai concluir essas obras que estão em andamento, e ele tem dito nas reuniões com os prefeitos. Hoje se fala, presidente, muito em recuperação de estrada, muito problema, né? Foi definido educação gratuita, universidade gratuita, mas tem que olhar para a educação especial. Então, conte comigo, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por toda a equipe, né, que faz parte desse lindo trabalho que vocês fazem diante dos catarinenses. Posso só falar uma coisa, Vicente? Sim, com a palavra, Jane. Nós já encaminhamos uma planilha com as obras a acabar, né? Isso é a primeira prioridade. Acho que, antes de começar coisas novas, vamos finalizar aquilo que já começou, né? Então, o governo já, desde ontem, vem trabalhando nessa planilha, e a meta seria começar por isso, onde tem obras, inclusive, que não são aditivos, né? O valor foi pago só uma parte, falta o restante. Então, não falo em aditivo. Aditivo, hoje, nós temos 2 para conclusão, né, dentro dos projetos já prontos. E eu queria enfatizar do modelo de repasse direto, que hoje ele não é só responsável pela contratação de professores. Hoje, muitas instituições estão utilizando também para pagar os técnicos e outros profissionais, porque, como é um valor bom, né, que se paga, a gente consegue, além de atender os profissionais, pagar as áreas de saúde. Quando a gente fala atendimento de 0 a 5, é a área de atendimento da área da saúde, o doutor Vicente sabe, são os programas de estimulação. E o SUS não dá conta, né? Você não consegue pagar um profissional 1.800, 2.300, que é a tabela. Então, eles usam esses recursos para manutenção. E ainda, semana passada, a gente ouviu de um presidente, depois do MRD, a gente consegue usar os recursos das festividades e das ações para a melhoria dos mobiliários, para compra, para investimento da manutenção, porque o profissional, esse recurso hoje consegue pagar. Obrigado, deputado Berlanda. Assim, eu tenho alguns apontamentos para colocar, algumas coisas antigas, algumas coisas que estão acontecendo. Realmente, essa tabela aqui é de dar um salto, assim, entende? De tanto dinheiro que foi repassado para tantas entidades, não que elas não mereçam, todas merecem,
Mas eu acho que o mais importante é, como você falou, Jeane, colocar objetivo, até onde se quer, com esses melhoramentos, até onde se espera de uma determinada comunidade que solicita, por exemplo, 5 milhões ou 3 milhões para uma nova sede e tal, o custo-benefício disso. Acho que tem que haver uma razoabilidade quando se faz, e não apenas construir uma sede espetacular e aquilo não dá a devida retribuição para a sociedade, ou pelo menos não naquele tempo que se espera. Então, um grande desafio pela frente aí, arranjar dinheiro para isso tudo aqui. Eu não sei se em 3 mandatos se consegue, mas estamos aqui para ajudar, para fazer todo o esforço possível para conversar com o atual governador, com o pessoal da Fazenda e com todos os outros deputados, para a gente poder colaborar, que cada uma dessas entidades aguarda um posicionamento. Foi colocado uma esperança para que elas pudessem resolver essa questão ou de equipamentos ou de construção. Pois bem, foi comentado muito sobre o autismo, que virou quase que uma moda hoje em dia, né? Tem muito diagnóstico aí feito que não é. Então, já começando por aí, né? O cara olha meio para o lado, não, isso é autismo, né? Não. Então, tem que ter muita responsabilidade ao encaminhar alguma solução, seja em sala de aula, seja nas instituições. E eu gostei muito de ouvir da deputada Carmen Zanotto e também de você, da política, e até você tocou en passant aqui, da política estadual, política de Estado em relação ao transtorno do espectro autista, né? Queria até que você falasse mais algumas coisinhas a respeito de criar esses centros de referência para avaliação, porque realmente o que a gente tem que fazer, daí eu estou falando, Berlanda, como médico, como neurologista, tem a Paz e tem cidades que eles mandam de micro-ônibus para o meu consultório para eu fazer laudo. E chega lá, não é laudo. Eu não gosto de fazer o laudo aqui, não sei o quê e tal. Você é responsável por aquela pessoa. Você tem que fazer o diagnóstico para começar. Para botar um CID, tem que ter um diagnóstico, e não apenas o F, não sei o quê, né? Então, nós estamos com dificuldade. Nós estamos com muita dificuldade de acesso das pessoas a esse mundo dessas especialidades aí. E eu sei que o ano passado e o ano retrasado, até com a dona Alice, nós começamos um trabalho de prover às entidades mais fono e mais TO. Eu queria também que tu falasses que nós colocamos até uma possibilidade de um avanço nisso, né, mas que múltiplos entes teriam que ajudar, inclusive o Conselho Regional o CREFITO, né? O CREFITO, o presidente do CREFITO também fez uma proposição. Acho interessante colocar isso, porque as equipes multidisciplinares em várias dessas instituições acabam não fechando, não tendo. E isso dificulta o desenvolvimento de um trabalho completo para essas crianças, né? Quando a gente fala criança, são todos, porque tem alguns de 60, 70 anos já, né? Assim, é incrível a gente falar uma coisa dessa, né? E, enfim, eu acho assim que teu trabalho, agradecendo mais uma vez, né, de uma maneira assim bastante aberta, transparente, né, colocar o trabalho, as dificuldades que tens pela frente, os desafios e até a proposição de algumas medidas e de dar opa, não é bem assim, né? Local de ensino é local de ensino e não de tratamento, né? Eu acho que foi uma boa provocação, valeu a tua vinda aqui, né? Talvez até só por isso, porque o legislador ele pensa muitas vezes em fazer média, mas não é assim.
né? Nós temos que ter um norte, bem porque nós temos um limite, tanto de gente formada, gente capacitada, e também o propósito das instituições. Tem uma que é para ensino, tem outra que é para as terapias, né? Então, foi muito interessante. Tem mais coisas para falar, mas eu acho que eu tinha te cutucado em duas coisas. Eu queria ouvir de você essas situações. Só um pedido, senhor presidente, que a gente traga essa discussão outras vezes, em outros momentos, e com assiduidade, né? A gente não deixe de lado. A responsabilidade nossa é ajudar, né? E agora, com o governador é uma pessoa que conhece muito Santa Catarina. Eu acho que tem que trazer o assunto para cá, a gente discutir, levar ao plenário, conversar com o governador. Acho que nós estamos aqui à disposição. Berlanda, bem que o deputado falou sobre isso aí, e não é só a fundação que deve trazer isso aqui, né, e quase que espontaneamente, né? Não é isso e é a apresentação, mas tem mais secretarias que a gente quer saber para onde foi o dinheiro e para onde eles estão devendo, até para fazer uma análise georreferenciada para saber onde que foi esse dinheiro todo, ou prometido, pelo menos, né? Isso é importante até para a maneira de a gente se posicionar politicamente, né? Jane. Bom, doutor Vicente, eu acho que eu estou há 28, já fez mais um ano, agora não é mais 27, 28 anos lá dentro. Sempre foi uma expectativa de nós técnicos sermos ouvidos. E agora eu estou fazendo um mestrado em gestão, e uma das coisas que me fez justamente fazer isso, porque a gente sempre escreve política voltado na área de ensino, né? O que é o melhor para o atendimento educacional? Mas nós também temos que ter esse olhar também na parte financeira, né? Porque para poder implantar a política tem que ter o recurso financeiro. E isso, nos últimos anos, acho que a gente deixou um pouquinho de lado. A gente procurou tanto o melhor em termos de atendimento, mas a gente tem que discutir o outro lado também. Desde que a gente assumiu, a gente tem conversado, além de estar participando da frente, daqui vindo à comissão, nós criamos uma reunião intersetorial, chamando os órgãos do governo, bem como as entidades, para discutir. Nós temos hoje filas de espera enorme, né? Vamos pegar Jaraguá, sua terra? Nós temos 743 educandos em atendimento, 645 aguardam numa fila de espera. Dá para a gente montar outra PAI, né? Nós tivemos um movimento... Vaga de APAI. Nós tivemos um movimento de migração muito grande, né, de pós-pandemia. O nosso estado virou referência, várias pessoas de diferentes culturas vieram morar no nosso estado. E mais no litoral. Sim, né? Então, hoje nós estamos só na fundação com quase 900 em lista de espera para atendimento do autismo. Se eu atendo, eu faço política ou eu vou fazer capacitação. Então, claro, por isso que as obras para as instituições, para abrir vagas, só que não é só obra, a gente tem que manter o atendimento, né? Cada sala que eu construo é 12, 15 educandos, mais 2 professores, então, essa conta também tem que fazer. Então, uma das primeiras coisas que a gente observou foi esse diagnóstico, né? De capacitar com a Secretaria de Saúde lá a unidade básica de saúde, nessa questão desse diagnóstico. Nós tivemos uma mudança dos critérios de avaliação. Eu sei que o deputado trabalha muito a questão do laudo definitivo, né? Só que, para nós, o laudo é só o começo. A gente vem muito da funcionalidade. O CIF, né, ele tem um TEA que, dependendo, ele pode ter um nível de assistência nível 1, nível 2 ou nível 3. Né? Então, a gente também precisa discutir com as instituições esse fluxo e essa responsabilidade. Então, se eu avalio, para onde eu encaminho? Né? Quem é? A AMA vai responder pelo quê? A PAI vai responder pelo quê? A escola vai ficar com que responsabilidade? E também nessa discussão desse fluxo. Então, nós temos que qualificar as unidades de saúde básica, qualificar as instituições, porque cada uma avalia de um jeito. Né? Então, nós temos que estar direcionando bem como o atendimento. Né? Nós temos várias AMAs, mas com alguns atendimentos diferentes. Nós temos uma diretriz lançada no Estado para o atendimento do autismo. Ela tem que ser pública. Né? A gente tem que qualificar essas pessoas para que todos atendam. Então, a gente vem discutindo isso, né? E aí vendo quais são as instituições já abertas que têm essa equipe, que podem ser os centros de referência. Não é abrir novos locais, é utilizar aquilo que se tem e estabelecer essa rede, esse fluxo com todos. E eu acho que essa proposta com os municípios também vai facilitar nesses encaminhamentos. Espero ter respondido.
O Davi está por aí. O Davi, nós começamos internamente, Berlanda, né? O Davi é a pessoa que toca a parte de retaguarda aqui, né, de técnica da comissão. Ele tem um currículo de ter trabalhado bastante em APAES, enfim, né, tem uma visão geral sobre isso tudo, né? E realmente em determinadas situações nós vemos assim, o Estado provê uma abordagem diferente em relação às pessoas com deficiência. Chega no município, trava, né? Então, essa discussão da responsabilidade, até onde tem que haver essa responsabilidade do município resolutiva, isso aí tem que ser discutido, porque são vários, onde que eu vou, assim, todo mundo quer ir para a escola estadual, né? Onde que a gente poderia imaginar, não, escola municipal muito melhor, que não sei o quê, tudo. Ei, não é bem assim. Nesse quesito aí, as escolas estaduais, por interferência da Fundação e da Secretaria de e Estado, da Secretaria de Estado, é uma maneira diferente, né, integrada e que realmente acolhe vários tipos praticamente todos os tipos de deficiência, transformando não apenas em acompanhantes as pessoas, e não que o educando seja uma dificuldade para a administração, o que às vezes parece, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho disso ali, como é que está a conversa com o FECAM, porque é importantíssimo aí. Né? Faltou falar da formação que o senhor trouxe, né? Não é só no interior, não. Nós temos na própria Fundação com falta de fono, né? Nós temos o concurso, abrimos 5 vagas, nós temos 3 classificados. Então, isso aqui também no litoral, que poderia ser o grande centro, também existe, né? E aí eu queria recuperar aquela discussão que a gente teve com o presidente Nadal, de pensar junto às associações dos municípios, porque, de repente, você não consegue ter uma equipe em cada instituição, mas a Associação Municipal de Municípios poderia ter essa equipe para dar um suporte migrar. Eu acho que são ideias que a gente tem que começar a fomentar. E é um desejo nosso, com a universidade gratuita agora, que esses cursos tenham procura, porque antes era muito caro você pagar uma matrícula, né? E o investimento no curso de TO é caro. Fonoaudiologia hoje, então a gente forma menos do que a necessidade de mercado. Então, acho que isso é algo que a gente vem discutindo, né? Na possibilidade, estamos de olho nas pessoas e nos cursos na universidade gratuita como uma das possibilidades de atender, né? A gente tem conversado com os conselhos, isso é uma insistência porque você não tem muita oferta e a demanda não dá conta, né? E com a FECAM é justamente isso, deputado. A gente quer olhar a cada município. Existe muita expectativa. Como eu falei, eu estive num município semana passada em que a prefeita colocou que ela atende 50 matrículas, 50 professores. Não precisa isso, né? E aí, quando eu falo, e a nossa secretária Carmen, ela foi muito justa comigo na primeira reunião de colegiado, quando ela disse que o segundo professor é o professor de corredor. E, de fato, quando você não tem o entendimento e quando você não tem o suporte, esse aluno está mais no corredor. Ele não consegue ficar em termos de permanência. E, realmente, alguns educandos precisam de menos tempo no espaço de sala, né? Só que não é só o TEA. A gente tem crianças com outros problemas sociais que também esse recurso poderia beneficiar. Então, a gente tem que sempre, quando lê a educação, ver o todo, né? Isso é importante. E, na PAI, a gente vendo, eu me deparei com 3 crianças surdas, uma até com implante. Mas ali não é o espaço. Claro, ela tem um atraso, mas vamos olhar ela como uma criança surda, que precisa ter alguém para trabalhar. E aí nós também temos dificuldade de ter surdos com instrutores. E ainda existe um certo preconceito quando a gente fala em escola bilíngue, né? Porque a gente entende, não é uma escola especial, é uma escola de língua. Se a gente não fala, se a gente não... Eu, pequena, falava em alemão, fui estudar no colégio de freira, fui proibida. Hoje eu não falo nada em alemão. Mas a criança surda, ela precisa estar naquele contexto da pessoa surda. Então, é isso que a gente quer discutir com os municípios. Quem são as crianças?
né? Quais os serviços e quem é responsável. Hoje, a maioria das escolas de educação infantil não tem orientador pedagógico. Então, ele tem o AEE e ele tem lá o professor auxiliar, o segundo, mas eles não se conversam, porque também não tem uma responsabilidade de alguém olhando naquela escola quais são as necessidades que ele precisa. E o gestor escolar tem que estar envolvido. Enquanto a gente ainda falar em inclusão, significa que nós não estamos fazendo, porque ela ainda não é uma realidade dentro das nossas escolas. A gente precisa que entendam que aquelas crianças são nossas, não só nossas. Como eu entrei na educação especial, as salas de recurso eram da Fundação, a gente preparava essas pessoas para colocar na escola. Não, gente, nós temos que estar preparados para receber todos, independente se ele é deficiente, se ele é transtorno, se ele tem outra dificuldade de aprendizagem. Então, acho que é isso que a gente tem que estar discutindo, e nós vamos dar esse suporte com os municípios, porque muitos querem individual. Não dá para a gente pensar, né? São muitos, a minha equipe é pequena. Então, vamos trabalhar com grandes, fazendo uma capacitação, vendo as peculiaridades e dando os instrumentos necessários para que a equipe do município tenha essa visão, essa identificação, quem vai dar o diagnóstico, para onde a gente encaminhar, assim como a gente estabeleceu os nossos fluxos no Estado, o município também pensar com o suporte nosso do Estado por meio da Fundação. Finalizando, esses dias eu fui pego por um grupo de fonos que tem uma empresa que faz trabalho de libras para tradução, né, em eventos e tal. Uma empresa muito interessante, sediada lá em Jaraguá do Sul, que eu não conhecia. Sou de Jaraguá, eu não conhecia. Né? Até amigos assim, mas eu não sabia a repercussão. Então, tem determinadas situações, por exemplo, Irlanda, imagina um surdo vai para o pronto-socorro. E daí, como é que ele vai falar? Normalmente, o cara pode dizer para... Não, fala assim para o surdo. O que é que tu está sentindo? Aonde que dói e tal. Grande parte dos surdos não teve acesso à escola, principalmente pessoas de baixa renda, eles não são alfabetizados. E daí como é que faz? Aí tem que chamar um tradutor, porque ele tem a linguagem de Libras e acaba entendendo, daí se virando. E não é só no hospital, é em várias situações. É na polícia, em outros. Então, realmente, nós temos que evoluir e ficar pensando assim nessas situações. Eu achei interessante isso, né? Como é que um surdo que não fala português ou que não foi alfabetizado, como é que ele vai se virar no aperto da dor, ou sei lá? Né? Mas isso já existe um programa, né? Nós temos as centrais de intérpretes. Nós temos uma na Fundação e já temos mais 3 implantadas no Estado, que é um grupo de intérpretes que ele atende e às vezes eu até sou mal educada, porque às vezes pedem intérprete para a Fundação para eventos, e não, eles são para atendimento ao surdo. Então, se ele tem que dar um depoimento, se ele tem que ir numa consulta médica, então esse intérprete, ele entra em contato e ele faz esse trabalho. Isso hoje é com o Ministério da Assistência, nós temos que ter mais centrais. Acho que é uma questão que a assistência tem que estar vendo, não é um programa da educação, ele é na Fundação, porque a Fundação tem um centro de atendimento da área da surdez. Lages existe, temos em Chapecó e temos em Xanxerê. A gente precisa criar mais. Alguns municípios estão começando a implantar, porque é um serviço de assistência à pessoa surda. E nós estamos também agora recuperando o oftalmo para o serviço de reabilitação voltar. A Fundação não tem médicos, então o senhor sabe que a gente perdeu o nosso CREMESC, né? Infelizmente, os médicos não querem trabalhar com salário baixo, que a Fundação ainda tem. Então, nós conseguimos, no próprio processo seletivo, colocar a responsabilidade técnica do serviço para o médico que vai estar entrando, então ele fica responsável por isso. E agora a gente já está chamando e, acredito, dentro de um mês o serviço retornando. Valeu. Nós podíamos ficar aqui até depois da manhã falando, né, de tanta coisa que tem. Precisamos ajudar mais. Tá? Sim, não tem dúvida. E ficar atentos, né, mas, acima de tudo, ter racionalidade nas coisas, porque dinheiro não tem para tudo. Nós temos que usar o que tem e bem usado. E usar a inteligência e a ciência. Né? O resto é decorrência disso.
Então, eu queria agradecer demais a presença da Jeane. Foi extremamente produtiva a nossa reunião, elucidativa, e também nos fez cúmplices dessa história toda aí, né, de ajudar e parceiros. Vamos continuar sendo parceiros. Eu acho que essa comissão aqui ela tem uma história de parceria, de querer ajudar, e nós vamos continuar fazendo isso. Então, obrigado a todos que estão participando aqui. A comissão continua sempre à disposição. Obrigado, Berlanda, pela sua paciência e permanência. E nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrada essa reunião. Obrigado.